participação do Dr. Humberto Oliveira. Ele que é dentista com mestrado e doutorado em odontologia pela Universidade de São Paulo, a USP. Bom dia, Dr. Humberto. Seja mais uma vez bem-vindo. Bom dia, querido Glauber. Satisfação estar com você aqui, né? Mais uma quinta-feira agora, no mês de janeiro de 2026. A gente tem o prazer e satisfação de participar aqui do programa Manhã do Bosco, trazendo informações, trazendo novidades, trazendo também orientações e respondendo aí algumas perguntas dos ouvintes que nos chegam principalmente pelo Instagram. Então, Glauber, hoje eu quero tratar de um tema muito importante. A gente recebeu aí muita coisa. Você sabe quando vira o ano, janeiro, as pessoas elas vão tomando algumas decisões que estavam guardadas ali, né? Tava naquela caixinha do esquecimento, aí chega janeiro e diz, não, agora eu vou fazer isso que estava guardado nesse localzinho aqui. E muitas dessas determinações, desses sonhos que as pessoas começam a realizar, Glauber, está o tratamento dos dentes, a melhora do sorriso. Muitas vezes é aquele paciente, aquela pessoa que deixou a sua saúde um pouquinho de lado. Muitas vezes está para quê, Glauber? Para tratar do filho, para reformar sua casa, para trazer uma dignidade também para a educação dos seus filhos, às vezes até dos seus netos. E em algum momento ela fala assim, não, agora eu vou cuidar de mim. E ela vai pensar no tratamento odontológico. Então a gente vai tentar explicar um pouquinho hoje para aquele ouvinte que já foi no dentista, mas já faz um tempo que não vai lá, e sempre que vai no dentista, às vezes faz uma revisão, faz uma limpeza, faz uma restauração, mas não se preocupa com a melhora do seu sorriso como um todo. Primeiro aspecto que a gente tem que ter em mente é a estética. As pessoas muitas vezes, viu, Glauber, inclusive quando você vai fazer um procedimento e o plano de saúde, às vezes ele não autoriza aquele procedimento, falando que é um procedimento por motivo estético. Então eu quero desmistificar esse termo, que muitas pessoas às vezes têm até um pouquinho de preconceito contra o termo estético, como se fosse algo vã, como se fosse algo relacionado à vaidade, como se fosse algo relacionado apenas a uma coisa fútil, e isso não é verdade. A busca da estética, ela está correlacionada, e agora eu vou falar da odontologia do sorriso, ela está correlacionada a uma boa forma dos dentes, a uma boa função e também a uma harmonização entre o sorriso e a face. Então, se você chega um paciente para mim e ele quer melhorar o seu sorriso, logicamente a gente vai pensar na estética. Então, como é que eu vou conseguir estética de um sorriso se eu tenho dentes que estão, por exemplo, desgastados, estão corroídos? Como é que eu vou ter estética se eu tenho dentes que estão ausentes? Às vezes eu tenho um dente que ele fez tanta restauração naquele dente que ele ficou preto, ou ele ficou muito amarelado, ficou alaranjado. Às vezes eu estou buscando a estética porque o paciente perdeu um dente molar lá atrás, quando era jovem, e nunca mais pensou em colocar aquele dente, e os outros dentes eles começaram a se afastar, a se movimentar, começaram a apinhar, a intramelar uns sobre os outros. Então todos esses aspectos são aspectos estéticos que o dentista precisa fazer a sua avaliação. Não é apenas uma medida cosmética, pelo contrário, é uma medida de saúde. Até porque quando a gente melhora o sorriso, quando a gente melhora a nossa condição anatômica e funcional, melhora também a qualidade de vida e também a autoestima. A gente pensa que a autoestima não está correlacionada a um bom sorriso. E eu tenho assim relatos de muitos pacientes, inclusive pacientes tanto do consultório como dos nossos cursos de especialização, que vêm até com um princípio de depressão, uma melancolia, uma tristeza muito grande, e quando a gente bate aquele papo e a gente vai investigar, essa tristeza está relacionada aos dentes, né? Às vezes a pessoa ela deixa de fazer o seu convívio social normal. Muitas senhoras deixam de frequentar a igreja, deixam de frequentar o seu terço, porque tem vergonha. Às vezes tem uma reunião ali das amigas do terço, vão fazer um almoço no restaurante e aquela pessoa não vai porque tem vergonha de, depois que almoça, não quer ir no banheiro para tirar uma prótese. Então tudo isso está correlacionado com a estética, que é devolver a dignidade e devolver também uma funcionalidade para o indivíduo. Então quando a gente fala em estética, a gente não fala em vaidade. Sabe quando é que a gente extrapola a estética para a vaidade? Quando você vê, você liga a televisão e aparece às vezes aquele cantor sertanejo. Aí você olha para o sorriso dele, você já bate o olho e fala, isso aí está artificial. Esse dente está muito branco,
tá muito grande. Às vezes, Glauber, você olha para algum artista, alguém da mídia e fala assim, alguma coisa estranha no sorriso dessa pessoa, aí você não consegue identificar, mas nós dentistas conseguimos identificar. Então ali houve uma extrapolação, nós saímos do que era natural e a gente foi para o que era artificial, e nada mais bonito do que um sorriso natural. Olha só, para você ter uma ideia, os incisivos, né, os nossos dentes da frente, eles têm uma característica tão bela que no esmalte do dente a gente tem a reflexão da luz em diferentes escalas de cor, dependendo da fonte iluminadora. Então você tem dente que, dependendo da fonte de luz, ele fica um pouco azulado, dependendo da fonte de luz, ele fica um pouco alaranjado, que são as características de opalescência. Todo dente na bordazinha, onde termina o dente ali, onde você corta o alimento, ele tem uma transparência. Então são características anatômicas, estéticas muito importantes que você precisa devolver para o seu paciente que também está buscando a naturalidade do sorriso. Então são pequenos aspectos que a gente tem que levar em consideração. Outra coisa, o paciente às vezes tem os dentes muito separados, ele não gosta, ele quer juntar os dentes novamente, ele vai fazer um tratamento ortodôntico, colocar aparelho, colocar o aparelho invisível, ou às vezes ele tem um dente muito junto, mesma coisa, vai fazer um aparelho para melhorar, ou às vezes ele quer aumentar um pouquinho o tamanho do seu dente, porque está muito escondido, quando sorri não aparece nada. Outras situações, o paciente tem o dente que a gengiva predomina no sorriso, aquele sorriso, você olha, só vê a gengiva. Existem procedimentos estéticos que se buscam melhorar essa condição anatômica e do sorriso dos nossos pacientes. Então, a estética, ela é um fator fundamental para a função. Existe uma frase na área de saúde que diz o seguinte: a função faz a forma e a forma faz a função. Então, a estética está relacionada à forma, ou seja, o dente com um formato agradável, adequado, anatômico, e a forma estando correta, ele vai fazer o quê? Ele vai funcionar bem, porque os dentes são feitos principalmente para que a gente se alimente, que a gente consiga cortar, rasgar e triturar o alimento. Então nós temos dentes na parte da frente que cortam, nós temos os caninos, rasgam uma carne, nós temos os pré-molares e molares que trituram o alimento. Então quando você tem isso funcionando muito bem, você tem uma boa função, uma boa alimentação. Se você pensar nos nossos antepassados, eles alimentação muito à base de animais, né? Não se cozinhava os animais, muito à base de raízes, então os dentes tinham que ser muito fortes, né? Hoje a gente tem uma alimentação muito mais pastosa, muito mais líquida, muito mais suave, e isso acaba também, né, fazendo com que a gente não tenha, em algumas situações, os dentes fortes o suficientes para que a gente consiga, quando vai fazer uma alimentação mais fibrosa, ter esse aspecto funcional mais efetivo. Então, hoje aqui, para a gente finalizar, Glauber, o que a gente tem que entender é que se você está escutando o Dr. Humberto, doutor, eu tenho uma prótese frouxa, não consigo mastigar nada, você tem que procurar o seu dentista. Se você tem uma dentadura que trocou há 20 anos atrás e ela já está bem escurinha, dente bem pequenininho, tem que procurar o dentista para devolver a forma e a função. Às vezes com uma nova prótese, e às vezes você quer melhorar mesmo, aí você vai para o implante dentário. Você vai ter dentes fixos, é a terceira dentição, o dente ele vai funcionar muito melhor, e a gente sempre vai buscar os detalhes estéticos. Para a gente conseguir fazer um bom sorriso, a gente também tem que ter uma boa harmonia dos dentes na boca dos nossos pacientes, fazendo com que se alimente bem, tenha um bom convívio social, tenha também uma boa dicção. Os dentes são importantíssimos. Falta um dente, o paciente sopra. Às vezes o paciente faz um tratamento de implante, no começo ele começa a falar um pouquinho diferente, porque aquele dente que estava faltando, ocupando aquele lugar novamente, a língua vai ter que se readaptar, mas logo, logo a pessoa volta a uma dicção normal. Então a minha indicação é: vá ao seu dentista aí do seu bairro, uma pessoa da sua confiança, ele vai fazer uma avaliação, e a gente tem uma odontologia de muita qualidade aqui no estado do Ceará, principalmente em Fortaleza. Eu digo isso que eu sou professor há mais de 20 anos e sei que nós temos realmente profissionais excepcionais, principalmente na área de implantes dentários. Tá bom, meu amigo Glauber? Quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, sobre todos esses temas, entra lá no meu site. A gente sempre está trazendo artigos, a gente está trazendo opiniões sobre saúde, sobre implantes, sobre estética, sobre lente de contato, tudo isso que compõe o universo de um sorriso mais agradável, um sorriso mais satisfatório. humbertooliveira.com.br, e no Instagram a gente vai movimentando ali com algumas postagens do dia a dia dos nossos casos clínicos, tá? Que é Dr. Humberto Oliveira.
Um grande abraço, meu amigo Glauber, fica com Deus aí, uma ótima quinta-feira abençoada para todos os ouvintes e a gente se encontra na próxima semana. Muito obrigado, doutor Humberto Oliveira, ele que também você pode encontrar pelo telefone 3085-4330, 3085-4330, doutor Humberto, todas as quintas-feiras está conosco aqui na FM Dom Bosco.